Quem aqui tem uma história para contar? Todos nós, sem distinção, sem se importar com o credo, com a raça, com a etnia, sem importar com nada. Todos nós temos uma história. Seja ela uma história boa ou uma história ruim. Seja ela uma história de sucesso ou uma história de fracasso. A grande questão é que todos nós temos uma história. Agora, uma das maiores dificuldades de todo homem é ele valorizar demais a história alheia e esquecer de valorizar a sua própria história. É dar muito crédito a quem você não conhece e não valorizar a sua própria história. Então, hoje nós nos reunimos aqui para contar história, para compartilhar com vocês que tudo nessa vida é possível, que não importa o estado que você esteja, que não importa o grau de dificuldade que você esteja enfrentando, eu quero que você acredite que tudo nessa vida é possível. É possível você subir a régua, é possível você melhorar a sua condição financeira, é possível você melhorar a sua própria vida, é possível você melhorar a sua família, seus filhos, melhorar a sua empresa, seus negócios, sua relação com sua esposa, sua relação com Deus, é possível. Agora, para esta realidade se tornar não somente uma história e uma prática de vida, nós precisamos trilhar alguns caminhos e seguir alguns princípios para que esta história seja tão valorizada por você mesmo quanto as outras pessoas também podem valorizar. Por quê? Se você não der valor em você, esqueça, ninguém vai dar valor. Se você não aprender a se valorizar, não há ninguém nesse universo cósmico que vai conseguir te dar valor, porque se nem você se valoriza, quanto mais as outras pessoas. Tem um jogador americano, o nome dele é Deion Sanders, ele diz o seguinte: quem se veste bem, se sente bem, e quem se sente bem, joga bem, e quem joga bem, ganha bem. Quem aqui já se vestiu um dia e se sentiu assim, bonito com aquela roupa que você colocou? Sabe, quando você vai no barbeiro, ele faz a sua barba, corta o seu cabelo, o seu corpo é revigorado, porque sua autoestima eleva, porque você está se sentindo bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui hoje é aprender a nos vestir. Porque quem sabe se vestir bem, vai se sentir bem. E quem se sente bem, vai trabalhar bem. E quem trabalha bem, fale isso para o seu amigo, vai ganhar bem. Vocês estão aqui? Sim ou não? Parece que isso não tem muita importância, mas vai fazer todo sentido para aquilo que nós vamos compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma história de superação. Uma história que não é uma história de quadrinhos, nem uma história da internet, embora muitas histórias da internet são verídicas e verdadeiras. Hoje eu quero falar um pouquinho da minha trajetória de vida até aqui. De tudo que eu enfrentei como obstáculos, como desafios, como um ato de coragem para fazer eu viver algumas coisas que eu estou vivendo hoje. Embora tem pessoas que estão ano-luz na minha frente, mas eu não me importo com eles, eu me importo comigo, porque eu estou contando a minha história. Tem gente que está acima, tem outros que estão abaixo, isso não faz nenhuma diferença. O importante é que todo indivíduo que tem a sua percepção de vida, ele também entende que nesse processo há uma história linda para ser contada. Se você tem uma Bíblia, abre comigo ou projeta na tela, Provérbios 24, versículo de número 10, nós vamos ler esse texto e após esse texto nós vamos conversar um pouquinho. Provérbios 24, 10 diz, na minha tradução diz, se
você se mostrar fraco no dia da sua angústia, sua força será pequena. Nessa tradução está escrito: se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Em hipótese nenhuma, um homem pode vacilar, porque toda história linda, ela começa com um alto grau de dificuldade. Dizem que é um mar revolto que faz um bom marinheiro, mar calmo não faz um bom marinheiro. Ou seja, quando nós pretendemos vencer na vida, nós precisamos saber lidar com as dificuldades que vão surgir ao longo do caminho. E aqui Salomão é claro quando ele diz: olha, as dificuldades vão vir, as crises vão vir, as lutas vão surgir, mas é nesse momento que você precisa se mostrar homem. É nesse momento que você precisa dar uma resposta positiva a tudo isso. E eu me recordo que a minha história, ela também começou assim. Como todo adolescente, jovem, começando a vida, eu não fui muito adepto aos estudos. Entanto que eu terminei meu 2º grau depois de ser pai, casado, tendo igreja para cuidar, família para cuidar, filhos para manter, e o grau de dificuldade aumentou cada vez mais. Inclusive, um dos motivos de eu voltar embora para Maringá no ano de 2008, o meu primeiro propósito foi: eu vou terminar o 2º grau. Então eu não gostava de estudar. E eu me recordo que eu estudava em uma escola pública da minha cidade, e eu era tão desinteressado pelos estudos, a ponto do professor perceber e me chamar várias vezes para conversar, e ele perceber que aquela conversa não iria chegar a lugar nenhum. Um dia ele convida a minha mãe, e a minha mãe, sabendo do que eu era capaz, ela decidiu não ir na escola e enviou as minhas irmãs. E ao chegar na escola, o professor havia dito para minhas irmãs que eu seria um jovem sem futuro, um jovem analfabeto e um jovem que não teria nenhuma perspectiva de vida melhor. Aquele foi o meu primeiro ato de coragem. Quando as minhas irmãs chegaram em casa e elas relataram aquilo para minha mãe, eu levei uma surra do meu pai, apanhei daquela cinta de couro, porque a exigência que os pais faziam na época era simplesmente: você precisa estudar. Hoje, se um pai que não estuda manda o filho estudar, a primeira resposta do filho vai: e você estudou? Porque o mundo mudou. Não dá para a gente exigir alguma coisa do outro se a gente não tem capacidade de cumprir aquilo. Então, havia uma palavra de ordem maldita sobre a minha vida. Havia uma palavra de ordem pessimista sobre o meu destino, e eu me via dessa forma, os meus amigos me viam dessa forma, a minha família me via dessa forma, até que no ano de 1998, quando surgiu o famoso filme do Titanic, né, que ganhou quase todos os Oscars por aí, e também a internet estava crescendo, e a maior busca da internet naquela época sobre o filme Titanic estava ganhando forma, sem contar que o mundo estava respirando a Copa do Mundo de 1998, se não me falha a memória, foi lá na França. Nesse momento houve uma expectativa do mundo, do Brasil ser campeão, como eu também criei uma grande expectativa, mas eu não sabia que na agenda de Deus, esse ano de 1998 foi marcado como um ano da minha transformação, o ano em que meu destino iria mudar, o ano em que minha realidade frustrada, caída, decepcionante iria mudar. Foi o dia que eu conheci a palavra de Deus. Foi o dia que eu conheci o Evangelho de Jesus. Foi o dia que eu tive contato com as Escrituras Sagradas, e de lá para cá, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me recordo que no ano de 99, 25 de julho de 99, eu desci as águas do batismo, e quando saí das águas do batismo, no outro dia, eu estava na igreja, pedi a chave para o pastor da igreja e falei
com ele eu preciso orar. E eu não sabia muito sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre oração, mas naquele dia eu fiz um propósito. E a minha oração, me lembro como se fosse hoje, foi essa: Deus, toda a realidade frustrada que estava sobre mim, toda palavra negativa que foi lançada sobre mim, eu quero a partir de agora fazer um compromisso sério, de morrer por aquilo que importa, de viver por aquilo que importa, de crescer por aquilo que importa. A partir de agora, eu quero me dedicar exclusivamente a ser um agregador de valores na vida das pessoas. Ali, eu tenho certeza que Deus pegou aquelas palavras e Deus gerou uma aliança entre eu e Ele. O meu destino mudou, a minha história mudou, mas eu tinha algo, talvez é o que você carrega na sua vida hoje, porque eu penso que todos os homens carregam isso. Hoje, eu levei a minha filha para fazer aula de tambor aqui na cidade de Floresta, e no local ali onde tem a pista para poder fazer tambor, existe ali também um projeto de ecoterapia, onde crianças autistas, crianças especiais que têm dificuldades participam desse movimento. E a Cíntia, que é a dona desse projeto, e ela me disse: pastor, acredite no que eu estou dizendo. Quando uma família sabe que o filho tem algum nível de autismo, 70% dos pais, homens, abandonam as suas esposas, abandonam a sua família. Esse é um grau de dificuldade. Esse é um grau de uma crise que está estabelecida. E o que um homem deveria fazer em sua essência não é abandonar, não é correr, não é fugir, mas é encarar a realidade daquilo que está sobre a vida dele, bater no peito e dizer: monta em ombros de gigante, porque como homem eu vou proteger, eu vou suprir, eu vou dar destino e vou dar plataforma para essa casa. Mas infelizmente a maioria dos homens abandona. Mesmo conhecendo Cristo, eu carregava algo que talvez pode ser que existe em você hoje, o tal da palavra procrastinação. Quem aqui sabe o que significa essa palavra? Em linhas gerais, procrastinação é: vamos empurrar com a barriga, vamos levar a vida de qualquer jeito, no final vai dar tudo certo, vamos levando, vamos desperdiçando tempo, vamos desperdiçando recurso, vamos desperdiçando energia, no final vai dar tudo certo. E não vai dar certo porque um homem de Deus, um homem de família, um homem de valores, de princípios, ele precisa estar posicionado. Porque se ele não estiver posicionado, ele pode, no fim da vida, contar uma das piores histórias que existe. Você não deve ser daqueles que retrocedem. Você não deve ser daqueles que abandonam. Eu tinha muita preguiça para ler. Até que um dia, e eu fico feliz porque ele está aqui hoje, Dr. Nelson, e talvez ele não lembra disso. Isso foi no ano de 2004. Eu estava vivendo uma vida tremendamente falida, empobrecida, sem condições de comprar uma xícara de café. E eu ganhei da igreja um convite para ir numa conferência na cidade de Curitiba, no Paraná, capital do Paraná. E foi lá que eu tive acesso ao Nelson, conheci ele e fui pela fé. Eles pagaram o ônibus, tinha uma outra igreja que a gente ia dormir, estava tudo certo. Para comer, se não desse para comer, a gente ia jejuar. Mas eu decidi, foi um ato de coragem. Eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso ir lá receber alguma coisa. Talvez agora ele vai lembrar. Aí no meio da ministração, ele saiu no estande, como aquele estande que você está vendo ali, e ele foi lá e comprou um livro. E o tema do livro é Desafiando Gigantes. E eu não vi a hora de chegar na minha casa para poder ler aquele livro, porque até então, isso em 2004, até então, eu também nunca tinha lido um livro sequer na minha vida, porque eu procrastinava. Eu começava algo e não parava. Eu dava início em algo e qualquer coisa me distraía e eu parava com aquilo. Imagine agora você, pense comigo, quantas coisas excelentes você começou na vida. Imagine se você tivesse ido até o fim.
Imagine se você tivesse terminado aquilo que você prometeu, aquilo que você começou. Talvez a realidade da sua vida e da minha vida poderia ser outra. E aquele foi o primeiro livro, Vinícius, que eu li. E fiquei impressionado, porque ali Deus começou também a trabalhar no meu coração. Até que surge uma oportunidade para mim ir embora para a cidade de Lobato, pastorear uma pequena igreja. E na minha jornada ministerial, eu sucedi 2 pastores. E eu digo isso para a glória de Deus, substituir alguém não é fácil. Você precisa ser tão bom à altura, ou melhor, para não deixar aquela comunidade local cair. E eu tive essa graça de Deus. Cheguei em Lobato, nós viramos Lobato de perna pro ar. Está aqui o Doni, o Cairo, enfim, pessoas. Mas no ano de 2008, eu fui para a Espanha, e o Nelson estava junto, e eu recebi uma palavra de Deus. E Deus disse: bonito, você está ganhando o mundo inteiro, mas a sua família está morrendo. Volte para a sua cidade local e cuide da sua família. Então esse lugar que vocês estão vendo aqui nasceu com 4 pessoas. 4 pessoas. Então eu estava bem em Lobato, muito bem. E tem algumas coisas que acontecem na minha vida que às vezes eu me assusto. Deus nunca me deixou acomodado. Todas as vezes que eu estou meio acomodado, acontece alguma coisa. E não é coisa ruim, porque o sonho que tinha para Lobato, na minha gestão, fiquei quase 5 anos lá, cumpriu, aconteceu. E Deus falou, levantou, agora sacode a poeira e vai para outra cidade. Foi uma crise. Ir para lá, e foi uma crise voltar, porque nas fases da vida, a gente vai precisar ter 2 coisas. Primeiro, paixão. Segundo, coragem. É a paixão e coragem, que são adjetivos que não pode faltar na vida de um homem. Você pode ser inteligente e medroso. Você pode ser rico e acomodado. Você pode ser uma pessoa de fácil acesso às demais, mas o que vai mover a sua vida, os seus sonhos, o que vai mover todo o projeto que você quer construir, não depende só da sua inteligência, da sua sabedoria. É necessário, primeiro, paixão e coragem, porque a coragem pode te levar a lugares que a sua inteligência não leva. Tudo que um homem precisa é de coragem. Então eu decidi, minha esposa estava grávida da 2ª filha, e eu falei, nós vamos embora. E como que nós vamos viver? Como sempre vivemos, na dependência de Deus. Voltamos para Maringá, evoluímos, crescemos, tivemos muitas dificuldades, muitas crises, muitos dilemas na nossa vida, até que no ano, estou resumindo bem a história para não alongar, até que no ano de 2017 a 2019, nós estávamos orando para mudar de lugar, levar a igreja para um outro lugar, uma região central ou alguma avenida movimentada da cidade. Então, no dia 19 de outubro de 2019, nós assumimos essa chácara que vocês estão vendo aqui. E acredite se quiser, dia 19 agora fez 5 meses que nós estamos aqui. O projeto para nós mudar seria agora, mas nesse processo todo surgiu o que você conhece, a pandemia. E a pandemia mudou o mundo. A pandemia mudou a forma das pessoas trabalhar. A pandemia mudou a forma das pessoas se comunicarem. A pandemia transformou o mundo, virou um mundo de perna para o ar. E todos aqueles que aproveitaram essa crise mundial se deram bem. Lamentamos a morte, pode ser que muitos de vocês aqui tiveram perdas irreparáveis, como de entes queridos, mas a pandemia veio mostrar para nós, inclusive para mim, que nós precisamos apoiar a nossa fé, não em coisas, mas em Deus. Porque nessa hora o bilionário sofreu,
O rico sofreu, o pobre sofreu, o que tem muitas empresas sofreu, o que não tinha nada sofreu, o mundo sofreu. Aonde nós apoiamos a nossa fé? Aonde nós depositamos o nosso coração? Então foi nesse período que Deus ministrou algo no meu coração. Deixa eu voltar um pouquinho antes disso. Quem aqui já foi para Israel? Em 2018, eu tive um ato de coragem. Eu estava participando de uma reunião, e nessa reunião tinha lá uma agência entregando alguns brindes de Israel, convocando as pessoas para estarem lá. Eu senti no meu coração e falei para minha esposa: nós vamos para Israel. Ela bateu no meu peito, ela disse: nós não, você vai para Israel e depois eu vou com você. E nessa época, gente, eu estava numa situação melhor do que a de 2004, mas não tão favorável para poder assumir uma parcela barata de R$850 por mês. Mas assumi. Por quê? Porque eu creio numa palavra. Quando você tem coragem, você não espera ter para fazer, você faz para ter. Você imaginou se você tivesse feito o que você deseja só por causa da coragem? Com certeza já tinha realizado isso. Porque quando você tem coragem, o universo conspira ao seu favor. Eu não vou fazer para ter, ou melhor, eu não vou esperar ter alguma coisa para fazer. Eu vou fazer porque isso vai vir. E eu decidi, assinei o contrato e comecei, paguei 2, 3 parcelas e de repente a pandemia veio e aí muitos desistiram. Muitos desistiram. Diga comigo, eu não sou daqueles que retrocedem. Diga mais alto, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que avançam. E por falar nisso, eu tinha uma crise também. Eu sempre conseguia chegar em um lugar que eu sonhava. Aí, quando eu chegava, eu começava a passar algumas crises financeiras. O que eu fazia? Eu começava a vender tudo que eu conquistei para poder pelo menos manter. E o que acontecia? Eu voltava, estaca zero. Ou seja, se a minha mente estava programada para chegar, ela não estava programada para subir. Então eu tinha que voltar. Mas o dia que eu entendi que a coragem é um adjetivo que não pode faltar na vida de um homem, eu não vou precisar vender mais nada para manter. Pelo contrário, se eu cheguei até aqui, eu posso ir 10 metros a mais. Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Fala aí para o seu amigo que você não vai precisar vender nada. Você vai conquistar mais. Você crê nisso? Você crê nisso? Sim ou não? E aí eu decidi, liguei para a agência e falei: olha, eu não tenho condição de pagar mais 850, mas eu quero ir. E aí a mulher disse: como você quer pagar? Eu falei: eu quero pagar por mês. Ela falou: então fica à vontade. Resumindo, 2022 eu fui para Israel e cumpriu-se uma palavra: quem não tem dinheiro para ir para Israel, vai para ter. Quando eu pisei em Israel, as portas se abriram. E eu volto faceiro, porque lá eu completei 41 anos de idade, isso no ano de 2022, e eu voltei e disse: bom, 2023, 2024 vai ser um negócio de louco na minha vida. E foi mesmo. No ano de 2023, começou um processo de crise na minha vida. 2023 eu peguei pericardite e eu peguei miocardite. O meu médico disse, meu cardiologista, Dr. Kay, ele disse: você só não morreu porque você não está tendo mais uma vida sedentária. Eu estava há 6 meses praticando exercício físico e tinha emagrecido já 14 quilos. Essas foram as palavras do médico. E até aí tudo bem. Me recuperei, fiquei saudável novamente. No dia 22 de abril, eu estava celebrando um casamento e aí eu tive uma complicação na minha coluna. Eu lutei por quase 7 anos com uma hérnia de disco e eu conseguia reverter ela quando travava a minha coluna. Mas dessa vez não foi possível voltar. E aqui começa o meu sofrimento. O ano de 2023 e o ano de 2024, para mim,
foi um dos piores anos da minha vida. Talvez eu estou falando com alguém que esse também pode ser o seu pior ano. Mas eu não vou terminar aqui. Calma. Deus havia me dado uma palavra que eu recebi, que eu seria escritor. O professor que chama o cara de burro, sem futuro, analfabeto, agora está pensando em escrever um livro. Isso, na minha realidade, era algo que quase impossível. Não havia possibilidade. Por vários motivos. Primeiro, porque eu não tinha currículo para isso. Segundo, porque eu também não tinha gabarito para isso. Terceiro, porque eu não tinha um espírito convicto de que eu podia fazer isso. Mas decidi. Na pandemia, então, como tudo estava parado, estava fechado, eu decidi quase todas as madrugadas pegar o meu computador e escrever. Então foi ali que nasceu o meu primeiro livro, chamado Ecos de um Legado. E o primeiro livro a gente nunca esquece. Só para você ter uma ideia, no dia 16 de junho de 2023, eu fiz o lançamento aqui desse primeiro livro. E para mim fazer o lançamento, eu tive que antes ir no hospital tomar 4 injeções, porque eu estava travado, e eu não cancelei porque veio amigos de São Paulo, amigos de Santa Catarina e amigos da região, que já se programaram para estar conosco aqui. Eu acabo de lançar meu primeiro livro, e nesse período, até há 3 meses atrás, eu não consegui mais trabalhar, não consegui mais pregar, não consegui mais dar aula, não consegui fazer mais nada. Foi um tempo de vale. Foi um tempo de escuridão. Foi um tempo onde eu precisei exercitar muito a minha coragem. Porque no dia 21 de março de 2024, então eu recebo a notícia do meu médico que eu tinha que fazer uma cirurgia. E eu fiz. Procurei vários médicos na cidade, tentei de várias formas evitar, mas não teve jeito. E eu fiz a cirurgia. Os 15 primeiros dias. Talvez não sei se você já fez isso, mas pela primeira vez na minha história de vida, foi a primeira vez que eu pedi para Deus me levar, porque eu não suportava de dor. Deus me parou. Deus me estacionou. E eu chorava nas madrugadas e dizia: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo assim? E foi um tempo de muito vale, de muita crise, de muitos dilemas. Mas, há quase 5 meses atrás, 2 meses depois da cirurgia, a minha mente bugou. O meu médico disse que eu precisava tomar remédios de antidepressivo. Ele me receitou, me aconselhou a procurar fazer terapia com psicólogos e também com psiquiatra. E eu disse para ele: eu estou aberto a fazer tudo o que é necessário, mas o meu problema não é só emocional agora. Eu estou com um problema de dor, eu preciso resolver minha dor. Eu não sei você, mas nenhum homem está pronto para lidar com a dor. Ou estava, porque a partir de hoje vai estar pronto. Porque a dor são as triagens da nossa revolução. Heráclito, um grande médico, ele estudou a palavra crise e ele chegou a uma conclusão que quando um paciente entra num processo de crise, ele entrou na melhor fase da sua vida, porque crise para ele é um ponto de decisão. Ou você evolui para a morte, ou você evolui para a vida. E só quem tem coragem consegue evoluir para a vida. Só quem tem coragem consegue evoluir para a vida. Então eu falei: bom, então agora eu entrei em crise. Eu estou sem nada, acabou tudo. O que eu devo fazer? Eu ouvi uma voz. E talvez é aqui que a gente precisa exercitar nossa coragem. E essa voz foi muito perceptível. Deus falou ao meu coração: como você quer terminar o seu ano? Você pode terminar o seu ano celebrando a sua dor, reclamando de todo o seu processo,
Ou você pode fazer do pior ano da sua vida o início dos melhores anos na sua história. O que você quer? Aquilo, bum, parece que o meu espírito reanimou, parece que essa palavra ganhou força. Se tu se mostrares fracos no dia da tua angústia, a sua força vai ser pequena. É um conselho que eu quero te dar. O que nós ainda vamos encarar na vida? Primeiro, porque a vida não é um mar de rosa. Nós não estamos na plateia, nós não estamos condenando, julgando quem joga melhor, quem joga pior, não. Nós, como homens, entramos na arena da vida, por isso que não é o crítico que importa. O que importa é que nós entramos na arena. E na arena é suor, lágrimas e sangue. Na arena. Isso é ser homem. Como você quer terminar o ano? E logo me veio no coração as seguintes palavras: ou você faz desse sofrimento uma âncora para a sua vida, ou você faz desse sofrimento uma asa para o seu propósito. O que você escolheria? O que você quer fazer com esse processo seu? Então decidi sentar de novo, mesmo com dor, agora não sentado, mas deitado, decidi escrever. E o que eu escrevi nesses livros não são histórias no vácuo, são realidades de vida que eu vivi. Quantos você pagaria por esses materiais? A primeira pessoa que adquiriu os meus livros, tanto Coragem como Transformar Desafios em Oportunidades e Ecos de um Legado, a primeira pessoa que comprou, ela pagou R$400 nesses livros. A pergunta é: você teria coragem de pagar R$400 nesses livros? É muito provável que não. Mas e se eu te disser que o que contém nesses livros pode transformar a sua vida a partir de hoje? Quantos você pagaria? Porque livros são asas que nos dão possibilidade de voar. Quem lê é livre. Quem lê se desenvolve. E deixa eu dizer uma coisa para você, de todo o meu coração, porque eu venci a procrastinação. Porque entendi que para crescer custa caro. Repita comigo: para crescer custa caro. É muito caro crescer. Aprender custa caro. Você precisa demandar tempo, energia, recursos para poder se desenvolver e crescer. Então, uma história de 26 anos pode ser compartilhada em semanas, e a experiência de 26 anos lidando com pessoas, lidando com dor, lidando com sofrimento, com dilemas da vida, pode ser o caminho que pode te levar a uma mudança de vida. Há uma mudança de vida. Aprender custa caro. E eu aprendi nesse processo que só existe progresso para terminar mediante 3 coisas. Primeiro, tempo. Recurso, tempo, energia e investimento. E a pergunta é: como que você está gastando o seu tempo? Tem gente gastando, tem homens ainda que perdem tempo jogando videogame. Tem homens que ainda perdem tempo, tá lá, agora, acabaram de lançar, se eu não me engano, não sei se foi a Gazeta, pode olhar na internet, uma pesquisa saiu, 27% dos evangélicos no Brasil jogam o jogo do Tigrinho. 27%. Ou seja, quase a metade da população que era para estar investindo tempo lendo, que era para estar investindo tempo orando, buscando a Deus, buscando aprender. Qual foi o último ano que você pagou para participar de um curso para mudar a sua vida? Que jeito que eu quero crescer? Então não se esqueça.
O nível das suas conquistas passa por esses 3 elementos. Tempo. Tempo hoje é precioso. Vamos tomar um cafezinho, vai fazer com que eu evolua nesse café ou não? Ou com que eu te ensine? Não vai, não é nada, não tenho tempo. A gente precisa saber administrar bem o nosso tempo. Segundo, energia. A gente coloca energia em tantas coisas insignificantes. Eu vejo homens gastando energia com fofoca, com crítica. Nós somos machos, nós não temos que perder tempo com isso. Entra no seu carro, coloca lá um podcast, ouça um livro, converse com alguém, desenvolva-se. Isso é energia. E sabe o que vai acontecer? As escolhas de hoje vão interferir no seu futuro amanhã. Outra coisa, eu tenho 43 anos de idade, e eu quero que você faça essa reflexão. Você está vivendo hoje o que você sonhou há 20 anos atrás? Você está vivendo hoje o que você sonhou há 10 anos atrás? Não, pastor, não estou vivendo. O que faltou? O que faltou? Pode ser que faltou correr risco. Porque o que te leva ao topo é correr risco. O que te leva ao topo é se desafiar. É aceitar que Deus já fez por você e que agora você só participa daquilo que Deus já fez. Porque a grandeza de um homem é do tamanho dos seus desafios. Se você não tem desafios, você não pode ser chamado de homem. Se você não tem boletos, você não pode ser chamado de homem. Se você não perde noites de sono por uma decisão grandiosa na vida, você não serve para ser chamado de homem. Porque um bom homem, um bom líder, ele não fica em terra firme, ele sempre está em alto mar. Porque quando ele conquista algo, ele já quer outra coisa, ele já quer evoluir, ele já quer prosperar. Então, tempo, energia e recurso são elementos poderosos para te colocar no topo. E quem aqui vai ter coragem para, a partir de hoje, decidir viver uma nova vida? Viver uma nova história, viver um novo sonho, viver uma nova realidade. E, senhoras e senhores, eu concluo dizendo que aquela palavra mudou a minha realidade. Como você quer terminar o seu ano? Ele pode ser o pior ano da sua vida, mas se você trilhar o caminho da coragem, ele vai ser o melhor ano. Talvez você está aqui em crise no seu casamento, mas você precisa ter coragem para mudar. Coragem pela sua esposa, coragem pelos seus filhos, coragem pelos seus pais, se você mantém seus pais, coragem pelo seu projeto de vida, assumir riscos, se desafiar cada dia. Eu não aceito ser igual ao dia anterior, eu quero ser melhor. Opa, está amarrado. Eu quero ser melhor. Porque o que move a nossa vida não é mais dinheiro. Porque o dinheiro só patrocina a nossa coragem. Porque se Deus pedir para você fazer alguma coisa, a primeira coisa que você vai analisar é se você tem dinheiro ou não. Eu não tinha R$1 para lançar esses 2 livros. Tem um carro aqui, ó. E posso dizer uma coisa para vocês? Eu não dependo de livro para viver. Porque o projeto da minha vida é agregar valores na vida das pessoas. Eu consegui, você pode. O burro do Requião, o analfabeto do Requião, pode. Um dia eu me desafiei. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu sou pobre. Misericórdia de mim, Senhor. Eu ministro tanta gente, eu unjo tanto carro, tantas pessoas. O que é isso? Aí Deus falou, eu vou mostrar para você que você não é pobre.
Eu quero que você dê o seu único carro. Comprei lá do seu Valdir um carro. Na época era 34 mil. Claro que o seu Valdir fez mais barato para mim. 29, né? Já me abençoou muito. Deus pediu. Um pastor da nossa, inclusive ele estava aqui sexta, veio para o culto, Deus falou, dá o carro para ele. Eu falei, mas é o único. Aí eu dei. Aí quando eu dei, o Espírito Santo falou no meu coração. Às vezes nem rico dá carro, quanto mais pobre. Isso é para provar que você não é pobre, meu filho. Você é próspero. Você tem coragem de fazer o que Deus já está te pedindo há tanto tempo? Às vezes você não tem coragem nem de mudar de profissão, mudar de cidade, mudar de país, mudar de negócio. Como que você pode subir ao nível a mais se você não tem coragem de arriscar? E geralmente quem arrisca perde muito, mas se acertar, ganha muito também. Podemos orar? Eu quero orar e fazer uma oração diferente. Eu quero desatar coragem no coração de vocês aqui hoje. Coragem para mudar de vida. Coragem pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família. Coragem pelos seus negócios. Pode ser que você está na mesma condição que eu estava e o Nelson me presenteou. Às vezes um livro desse hoje, você vai passar no meu stand ali depois, um livro desse pode ser o maior desafio da sua vida hoje. Porque às vezes você não tem dinheiro para comprar esse livro. Pode ser, mas eu quero desafiar você. Faça isso. Hoje eu fui num apartamento aqui no centro da cidade, entregar um kit para uma senhora. Estava trabalhando, ela falou, olha, eu não posso descer agora porque eu estou servindo almoço para os meus patrões. E eu falei, não, eu espero. Quando ela desceu, que ela veio com aquele jalequinho dela, meu coração se sensibilizou. Eu falei, não vou vender esse livro para ela. Eu vou dar esse kit para ela. E na hora, o Espírito Santo falou ao meu coração, ela está plantando a semente para a mudança de vida. Pode cobrar. E eu, coração apertado, cobrei. Por quê? Se você só investe naquilo que você acredita. Se você não aprender a investir em você, é porque você não acredita em você. A única coisa que eu fiz foi ter coragem para acreditar em mim. O Caio pregou esses dias aqui. Ele falou que fé não é só acreditar em Jesus e seus milagres. Fé é acreditar que Deus acredita em você. E você precisa acreditar em você. Eu quero orar por você agora. Quem precisa de coragem, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Abençoar a sua casa, sua vida, seu coração.